Começa agora mais um Café com Autoridade, o programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as autoridades do nosso município e região. Hoje, transpondo barreiras, trazemos uma personalidade internacional que ela vem da Nova Zelândia, que é a Kathleen Azevedo, que está mestrando. Ela faz o mestrado de Ciência da Computação na AUT, Universidade Auckland. É isso mesmo, Kathleen? É isso mesmo. Muito obrigada pelo convite e sim, estou vindo do outro lado do mundo. E vamos falar de um tema bastante controverso, bastante assustador, que é inteligência artificial. Mas antes disso, Kathleen, gostaria de saber um pouco sobre a sua trajetória. Não vou nem te dizer o que a trouxe até aqui, o que te levou até lá. O que me levou até lá? Eu acho que... Uau, essa pergunta é profunda. Eu acho que eu fui mais numa aventura e acabei me encontrando em alguns aspectos, principalmente de pesquisa e profissional. E eu fui mais a trabalho, eu cheguei a atuar no mercado e atuando no mercado eu vi que as coisas em computação elas estavam mudando. Você vem da área da tecnologia da informação, a sua Sim. formação acadêmica é tecnologia da informação. Sim, eu sou da área da computação, eu já atuava aqui em computação no Brasil antes de ter ido para lá. Indo para lá eu fui atuei numa empresa de processamento de voz para a área da saúde. Eu atuei num laboratório de inovação e daí eu fui no laboratório de inovação, eu vi que as coisas estavam mudando drasticamente e eu falei, bom, eu quero entender um pouquinho mais, quero beber um pouco mais disso. Né? E aí você decidiu fazer mestrado focado nesta área. O que te empolga nisto? O que me empolga? O que me empolga é que eu acho que inicialmente eu fui mais assim, isso daqui está importante para a sociedade, então eu quero entender, quero saber aplicar. Mas agora que eu tive a experiência, o que me empolga é que eu vejo que isso está mudando o tecido da sociedade, isso vai estar mudando as nossas relações sociais, está tendo um impacto muito grande na economia. O que está acontecendo agora nessa área de pesquisa vai mudar o jeito que a gente se relaciona, já muda, né? Para dar um posicionamento para você que está nos acompanhando, eu acredito que nós tenhamos começado já a conversa de um nível um pouco mais avançado. Estamos falando de inteligência artificial, a inteligência ou os algoritmos que fazem com que as máquinas comecem a se comportar de maneira cognitiva, começam a ter algumas semelhanças com o comportamento dos seres humanos. Expliquei mais ou menos o que é inteligência artificial? Perfeito, é isso mesmo. E isso te chamou a atenção, então nós estamos aí caminhando para que as máquinas comecem a ter comportamentos. Até onde isso é realidade e até onde podemos chegar? Eu diria que em alguns setores a gente não está mais caminhando, a gente até passou um pouco do ponto. O que eu estava falando para você anteriormente, tem tarefas muito específicas que o desempenho da máquina já ultrapassou o desempenho do ser humano. E coisas que antes para a gente eram só humanas, interpretação de voz, leitura e interpretação de um texto, entendimento e classificação de imagem, todas essas coisas para a gente eram muito humanas. E hoje em dia já tem, para tarefas muito específicas, a máquina ela já supera o ser humano em desempenho. Cara, não é novidade para ninguém que em muitos campos, principalmente da robótica, você tem aí braços mecânicos fazendo e com muito mais perfeição, por exemplo, em linha de montagem automotivas, onde você tem as soldas feitas por robôs, aliás, são verdadeiras costuras feitas por robôs, a própria pintura. Então, a máquina ele vem substituindo o homem nos serviços braçais. Na lavoura nem se fala, onde você tinha dezenas, porque não centenas de servidores do campo, hoje uma colheitadeira faz a vez dessa. Então está havendo uma substituição. Nós estamos entrando para a inovação 3.0 ou 4.0, que traz já a substituição intelectual? Eu vejo assim duas hipóteses possíveis. A primeira é que o progresso que a gente está tendo vai aumentar a nossa capacidade cognitiva ou talvez venha daqui a alguns anos um progresso que vai começar a substituir algumas coisas elementares de um profissional. Mas acho que nos dois casos vai ter um impacto sim na força de trabalho
eu tento não ser muito polêmica nisso, mas eu acho que vai sim diminuir a demanda para algumas coisas. Tanto que, não sei se você já leu sobre isso, mas tem algumas pesquisas que falam que 40% das posições de trabalho não vão ser mais a mesma coisa daqui, sei lá, uns 20 anos. Sim. Uma grande porcentagem dos alunos universitários hoje estão com uma atividade indefinida, porque nós estamos num ritmo muito acelerado de informação e tecnologia. E a inteligência artificial, ela assusta um pouco, Kathleen. Minha irmã. Karen é sua irmã? Desculpa ter trocado o seu nome. Oi, Karen. Oi, Karen. Um beijo, um abraço para você. Ficou aqui a deixa. Acho que o universo conspirou a seu favor para ganhar um beijo da irmã. Mas, Kathleen, esse tema ele assusta um pouco sobre a possibilidade de que haja um conflito armado ou não, intelectual ou não, entre o homem e as máquinas. Isso é tema de filmes, isso é tema há bastante controvérsias. Me traz um pouquinho no seu entendimento, eu acredito que isso seja bastante pessoal, ninguém tem aqui bola de cristal para prever o futuro, mas existe, por mínima que seja, esta possibilidade de haver um conflito entre homens e máquinas? Eu acho que, no atual momento, não. O que a gente tem, e já é realidade, são esses algoritmos, esses approaches, esses algoritmos modernos de inteligência artificial, eles realmente têm uma influência em guerra já, né? Eles já têm aplicação e já há algum tempo. Mais para frente, se pode ter, é que isso é muito pessoal e tem muita controvérsia na área e cada um tem um entendimento, já tende para o lado filosófico, né? Exatamente, que é muito forte, inclusive, na parte de inteligência artificial. Mas eu não vejo um limitador superior para o desenvolvimento de algoritmos que imitem a nossa cognição ou que até superem ela. Eu não vejo por que isso não pode acontecer. Para a gente é um pouco difícil saber o que é inteligência artificial e o que é o algoritmo computacional. Porque, por exemplo, um míssil teleguiado, aos olhos de um leigo, ele parece que tem uma inteligência artificial, onde ele é capaz de perseguir o próprio alvo. Existe inteligência artificial ali ou é um algoritmo de geolocalização, ele consegue por calor ou por visual? Tem inteligência artificial no míssil teleguiado? Eu precisaria dar uma olhada na implementação, mas eu vejo a possibilidade de aplicação ali, né? Porque o que é inteligência artificial hoje, o que causou esse boom? Porque nos últimos anos a gente ouve bastante as pessoas falando sobre isso. A gente está criando algoritmos que eles imitam isso daqui. O que é? Você tem um neurônio que tem algumas entradas, uma saída, você coloca um monte deles juntos, você usa um bolinho de informação, fala, isso daqui é um gato, isso daqui não é um gato, isso daqui é um cachorro. É o velho conceito da programação, input, processamento e output, entrada, processamento e saída. Isso é o básico do conceito computacional. Perfeitamente. A diferença é que aqui, ela meio que está se moldando sozinha, porque ele também tem um background, a gente estava falando, ele tem um background em computação. E antes a gente fazia aquele negócio procedural, a gente põe as instruções para o computador, faça. Agora a gente está mais como um adestrador. A gente ensina, ó, isso daqui que eu espero de você, aprende com isso daqui. Daí ele meio que molda os pesos, as conexões entre o neurônio e você cria um mini cérebro para fazer a tarefa que você quer que seja feita. Desde interpretar a voz humana até pegar um texto e entender o sentimento daquele texto, se é um comentário que expressa raiva, que expressa felicidade, contentação. Já existe esse nível de discernimento? Ele já consegue saber se um texto ele é na arte da vida, onde até se tem no teatro a carinha triste e a carinha alegre, que o sorriso ele pode ser de choro ou de alegria, e o choro pode ser de alegria ou de tristeza, mas já existem algoritmos que conseguem ter esse discernimento? Vai além. Eu estava lendo um artigo essa semana muito interessante. Às vezes você não atende o telefone e você consegue imaginar a cara da pessoa que é dona da voz com quem você está falando? Pelo menos você faz uma imagem. Eu vi um artigo, uma pesquisa, em que eles pegaram a voz da pessoa e a rede neural gerava a cara, a pessoa. Perfeito, entendi. E a proximidade
é assustadora. Incrível. E o legal e um pouco assustador também, é que você não consegue perguntar para a rede neural, puxa, que da hora você fez isso, mas como você fez isso? Você não consegue saber. Exatamente, você não consegue saber. Qual foi o algoritmo, qual foi a a metalinguagem que ele usou? Era porque a voz era grossa, por isso você colocou o cabelo da pessoa longo e... Por quê? Mas conscientemente a gente se frustra e se decepciona muito. Tem muitos clientes e amigos que você trata muitas negociações por telefone e quando se encontra, nossa, te imaginei mais alto, te imaginei mais gordo, te imaginei mais baixo. Isto, a nossa rede neural, você está dizendo que o computador ele tem um nível de assertivo melhor do que o ser humano para esses casos? Eu não sei quanto a isso. A gente também tem nossa taxa de erro, né? Que tem precision and recall. A gente também tem nossa taxa de erro. Mas alguns exemplos de acerto que eu vi são realmente impressionantes. E tem vários casos, assim. Tem rede neural que está sendo usada, sei lá, eles falam que as redes estão sonhando, né? Então elas conseguem gerar, pintar uma obra, elas conseguem gerar alguma coisa, não só interpretar e classificar. Então que a gente está falando de um campo mais de criatividade, né? Então... Karen, um tema bastante polêmico que a gente tem até um pouco de temor é sobre a capacidade das máquinas virem a ter reações e comportamentos como as do homem. Mas existe algum projeto de imputar nas máquinas sentimentos como dor ou coisa do tipo? Essa não é tanto minha especialidade, mas eu sei que existem projetos que eles lidam mais com as emoções humanas, com a capacidade de empatizar humana e que não foca tanto na nossa habilidade de o que eles chamam de reasoning, né? O jeito que a gente pensa, mas mais o que a gente sente. Não é exatamente isso que é o forte agora e que está tendo uma mudança tanto no mercado quanto na academia, mas existem sim pessoas que estão pesquisando isso, a capacidade de consciência da máquina também, existem grupos de pesquisa para isso sim. Uma outra coisa que difere o ser humano é querer saber as suas origens. Eu acho que aí sim, caindo bastante para o campo filosófico, acho que uma das grandes razões da existência humana é descobrir de onde vim para onde vou. Ou pelo menos a gente não consegue passar em branco com essas expectativas. Esse tema ele foi abordado no filme Inteligência Artificial, que num dado momento o robozinho, que era uma criança, interpretado por um ator mirim, ele busca as suas origens. Mas não chega nesse nível os desejos dos criadores. Por que tem a necessidade de criar uma inteligência artificial para benefício humano? Se a gente conseguir aplicar a capacidade cognitiva humana para livrar o ser humano de alguns trabalhos perigosos, não considerando as implicações éticas disso, eu particularmente vejo como um objetivo interessante. Só que essa pergunta é ampla, né? Porque você pode cair, tá bom, mas o que é consciência? Daí é ético você tirar o ser humano para colocar outra coisa, outra entidade que sente, pensa e porque aí vive gera do mesmo desemprego jeito, também, né? Tem um assunto polêmico aí, mas se bem que eu digo o seguinte, o servidor do campo, que muitos chamam de boia fria, eu vou falar desta forma, mas de maneira respeitosa, nem todos perderam o emprego. Os que se especializaram em pilotar colheitadeiras, os que se especializaram, eles tiveram uma evolução. Então, isso meio que obriga o ser humano a estar em evolução constante. Mas voltando para os riscos da inteligência artificial, necessariamente não vou chamar de seres, mas os produtos dotados de inteligência artificial, na nossa cabeça, eles têm a aparência humana. Isso não é uma realidade nem é uma necessidade, né? Perfeitamente. É uma coisa que muita gente, quando vem falar comigo, mas é inteligência artificial, mas eu vi um robô que tinha pele de verdade. E que parecia de verdade, imitava a pele de verdade. A gente, como ser humano, a nossa tendência é focar bastante nisso, né? Mas, na verdade, a inteligência, o nosso foco exatamente, independe, e o nosso foco é como que é a central de processamento, diríamos. Como ele vai reagir em determinadas situações. Isso. Inteligência artificial seria, assim, trocando em miúdo, seria a capacidade de aprender e descobrir os próprios questionamentos e buscar as próprias respostas? A definição, a resposta curta é: inteligência artificial é a tentativa e a busca de imitar a cognição humana.
A resposta longa ela é um pouquinho mais complexa, porque você tem a inteligência artificial forte, que eles falam que é IA forte, e a fraca. A forte é o objetivo final da área, que é alcançar a capacidade de recriar a inteligência humana. A fraca é você pegar habilidades humanas e fazer algoritmos, criar redes neurais que consigam reproduzir essas habilidades. E os avanços que a gente está tendo maiores nessas duas áreas são, na verdade, na parte de AI, inteligência artificial fraca, que é, como eu disse, a parte de reconhecimento de fala, reconhecimento de imagem, processamento de imagem, são nessas áreas. Uhum. Vou fazer um desenho de cenário para ver se estamos entendendo o que é possível. Uhum. Seria possível fazer um robô, parecido ou não com um homem, e ensinasse a ele a capacidade de se locomover com o lançamento da perna esquerda, apoio, levantamento da perna direita, sustentação da... Eu fiz aqui Isso é muito interessante. Mas eu vou além a pergunta. Então, você conseguiu ensiná-lo a caminhar a pé. A partir daí, você monta ele numa bicicleta, algo que ele nunca teve contato, e mostrar para ele o senso de equilíbrio. Isto, se ele aprender, isto é o sucesso de uma inteligência artificial, ou aí já é uma coisa totalmente dispareia? Eu vou ter que falar um pouquinho mais para explicar isso. O que eles fazem hoje para ensinar o que eles falam que é agente, né? Um agente independente a lidar com as leis da física. Você tem um filho, né? Seu filho provavelmente ele gosta bastante de jogar videogame. Uhum. E no videogame você tem a simulação de um ambiente onde você tem as leis da física funcionando. Gravidade, você tem as forças sendo aplicadas. E o que eles fazem? Eles colocam esse agente num ambiente de simulação e eles dão incentivos, tipo, você vai ter que, nesse ambiente, meio que aprender com inteligência artificial a caminhar. Se equilibrar. Exatamente. E eles têm, a gente já conseguiu ótimos resultados com isso, mas isso é inteligência? Porque ele consegue, a partir disso, subir numa bicicleta e andar? Você precisa retreinar mais um pouquinho. Você pode usar um pouco do treinamento que aconteceu, mas você precisa treinar mais um pouquinho. Então, a rede neural ela não sabe generalizar. Ela foi treinada por uma coisa, ela é aquela coisinha. E isso acaba caindo de novo nas questões filosóficas, né? O que é aprendizado, então? Porque o nosso aprendizado ele é muito mais poderoso que isso, muito mais. Existe algo, agora pegando pesado na questão filosófica e até religiosa. O homem criou, Deus criou o homem em sua imagem e semelhança. O homem está querendo imitar Deus? Está tentando. Eu diria que isso é uma visão pessoal minha. Eu acho que no momento a gente está fazendo progressos muito específicos para imitar a cognição humana, mas a gente está muito longe de da perfeição chegar divina. Perto disso, né? Mas tem gente que quer. Para que haja inteligência artificial, necessariamente tem que haver um hardware, uma central processadora, uma unidade de armazenamento, meios de input e output, tudo isso ligado numa tomada. Desligou da tomada, morreu a inteligência artificial. Resolvemos a guerra entre os robôs. Acabou. Para que... Mas agora também, Kathleen, com o desenvolvimento das energias alternativas, aí você dota um ser... Eu já estou chamando robô de ser. Você dota um equipamento com uma capacidade de autorregeneração energética. Volta o problema. Eu não sei como está nessa área, mas eu não gosto nem de pensar nisso. Porque aí ele se torna meio que autônomo, né? Sim. Ele se regenera, ele se autorrecarrega, ele aprende sozinho. E é uma área um tanto quanto preocupante, mas eu acredito que exista entre vocês os catedráticos e os universitários, e acho que existe todo um conceito ético e medo também da própria existência, né? Como que vocês tratam isso entre vocês? Isso varia bastante. Tem pessoas que, na área da academia mesmo, na área de pesquisa, tem pessoas que acreditam, sem sombra de dúvida, que a gente vai conseguir alcançar o objetivo da área, que é criar a inteligência General Artificial Intelligence, a inteligência artificial
geral, plena. Mas tem outras pessoas que, por exemplo, eu vejo assim, né? Eu tenho, na minha pesquisa, eu acabo usando ferramentas de redes neurais e é tão difícil fazer um negócio funcionar bem que eu falo, se isso daqui criar um corpo e tentar lutar comigo, eu não estou preocupada. Mas quando você fala de, Kathleen, quando você fala de redes neurais, o que nos vem à mente são as imagens, é lógico que nunca foi filmado as ligações neurológicas em tempo real, mas tem simulações que a gente vê lá, as descargas elétricas e tal, e aquilo é muito diferente da forma com que um HD armazena a informação, que são em bits, ou é ou não é, ligado ou desligado. Um é digital e o outro, não sei se é analógico, como que são feitas as ligações, mas como que vocês tentam reproduzir as ligações neurológicas num ambiente totalmente atípico? Certo. Então, um neurônio, a resposta à ação dele, ou ele dispara um impulso elétrico ou não dispara. Também é binário. Não é binário, você tem... variações, você tem maiores e menores intensidades, o que torna ele um digital analógico, talvez, a nossa ligação neurológica. Para os neurônios, a gente tem vários tipos, né, de disparo. Você tem, daí são funções matemáticas, né? Tem alguns que são 0 ou 1, tem alguns que são 0 ou uma crescente linear, dependendo da entrada. Então, não é uma reprodução perfeita da nossa realidade. É uma coisa parecida mas que foi inspirada. Mas você consegue fazer emuladores, simuladores que traz mais ou menos para perto disso. Porque o que a gente está falando, eu vou usar um termo aqui que é muito louco. Estamos falando de neurônios e colocar a palavra muito louco no meio dessa frase, porque isso, se a gente for tentar raciocinar como é que se desenvolve, porque nós também temos as nossas sensações. A audição já é facilmente reproduzida numa máquina. O olfato tem um pouco mais de dificuldade, né? Não que eu saiba. A visão acho que é... É o que mais o que a gente está focando mais agora. A fala, que não é uma entrada, mas é uma saída, também faz. Mas eu não vejo muito desenvolvimento, isso, leigo como sou, na questão olfativa. O cheiro, ele não é algo muito estudado, né? Essa é uma pergunta, talvez porque eu imagino, se fosse para dar um chute do porquê, que a maior parte, se você pega o nosso processamento cerebral, a gente como ser humano... audição e visão. A maior parte da energia, ela vai para a audição e para a visão. E são as maiores decisões que nós tomamos, porque a função do olfato, particularmente, acho que isso pelo pouco que eu estudei, é mais uma proteção para você não se alimentar com um alimento que esteja em decomposição. O olfato, ele nos serve para também proteção. E, aliás, os nossos sentimentos, eles são de autoproteção, né? As máquinas, eles terão autoproteção também? É aí que começa o perigo. Isso já não é tanto, isso é um perigo, mas não sei se perigo, não sei se é uma coisa boa, mas no momento, o que a gente tem, a Siri, nossos assistentes de voz, né, no celular, que são já inteligências artificiais bem avançadas, elas não têm consciência, são muito inteligentes para muitas coisas. Vamos falar mais sobre o Siri, que ele está embarcado nos iPhones de muitas pessoas, assim como temos outros aplicativos de inteligência artificial. Talvez as pessoas tenham isso nos seus mobiles e não estão sabendo usar. Como que o Siri aprende com você? O que ele aprende com você? Ou ele só responde, quero ligar para minha casa, porque eu não sei usar, além desse tipo de função. Dá para fazer mais do que isso? Sim, dá para fazer mais do que isso. O que a Siri é? A Siri é um baita projeto de inteligência artificial que ele está lá no centro de processamento da Apple. Então, tanto que se você tentar usar ela sem internet, você não vai conseguir interagir. Ele não está embarcado no meu aparelho, ele só está fazendo interface com a central. Exatamente. Eu não tenho acesso exatamente a como ela funciona, mas o que eu faço para o meu uso pessoal? A Siri, eu não abro mais nenhum dos aplicativos chatos, eu falo. Colocar alarme, eu falo, Siri, me acorda amanhã às 7. Preciso fazer um evento, colocar um evento na agenda, eu falo, Siri, põe na agenda que eu tenho reunião com o Luiz amanhã às 8 e me manda um e-mail com 30 minutos de antecedência. Então, nesse nível de conversação? Sim. E a do Google é melhor ainda, porque como eu estava te falando anteriormente,
o nível de inteligência, de desempenho da rede depende muito de quanto acesso você tem a dados. E o acesso a dados do Google é astronômico. Sim, então, tangencia o infinito. É impressionante, assim, eles são muito poderosos nesse aspecto. Inclusive na questão de fotografar o mundo, né? O Google Earth é uma coisa assim que quando eu vi pela primeira vez eu falei, o que é isso? E agora ainda com o Google Street, que você tem detalhes e a gente fica às vezes brincando de se procurar no Google Street, é uma coisa realmente bastante fabulosa. Kathleen, o nosso programa está chegando ao seu final. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua aula de tecnologia para mim e para os telespectadores e dizer que as portas estão sempre abertas. Havendo novidades, por favor, nos informe. Obrigado. Muitíssimo obrigada. Bom, obrigada por me ter. Acho que o papo foi bastante produtivo. Gostei de falar com você. E, bom, posso deixar a rede social? Por favor. Se quiser me encontrar, meu Instagram é @kathsaz, catsaz. E domingo ando de volta para Nova Zelândia. Você tá retornando para Nova Zelândia e já retoma nos seus estudos? Estou para terminar, exatamente. Ai, que maravilha. E depois disso, já demos o encerramento, mas não dá. O papo é tão gostoso que a gente se obriga a permanecer mais um pouquinho. Depois disso, você continua lá, pretende começar atuando profissionalmente, porque hoje você está estudando. Eu estou na área de pesquisa, né? Eu já tinha atuado anteriormente no mercado, eu acho que eu comentei com você, eu comecei no Brasil na Microsoft, depois fui para lá, trabalhei numa empresa de processamento de voz na área médica, depois trabalhei no laboratório de inovação da KPMG e a ideia é continuar por lá porque eu vejo bastante oportunidade por causa das parcerias com o país, onde as coisas estão acontecendo. Ok, muito obrigado e realmente é muito gratificante, enquanto ouvinte, enquanto telespectador, que eu também o sou, mas principalmente como ser humano, de saber que existem pessoas do bem inseridas neste meio que com certeza estarão preocupadas com o futuro ético de todo um planeta, porque em suas mãos está aí realmente uma possibilidade de fazer a grande diferença no rumo da humanidade. Obrigada. O Café com Autoridade fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana.